gente começa falando sobre esse aniversário, né? Ontem Curitiba completou 331 anos. Mas você sabe sobre a história, a formação da cidade? Por isso, nós vamos te levar hoje para uma viagem, um passeio pela nossa capital. A gente vai voltar alguns anos, viu? É hora de entender o início de uma das maiores e mais importantes cidades brasileiras. Veja comigo. Se você já veio a Curitiba, sabe que os apelidos que ela recebe não são à toa. A capital das araucárias, a cidade sustentável e inteligente. Mas hoje o convite é para uma aventura diferente. Uma Curitiba que talvez você não conheça. Para isso, precisamos voltar no tempo. Exatamente no século XVII. É lá que essa história começa. Nos leva por essa viagem é o professor Renato Mocelin, ele que é historiador e sabe tudo aqui de Curitiba. Professor, vamos começar pelo início. Como que inicia a história aqui de Curitiba? Inicia-se pelo litoral, né? Pessoas oriundas de São Paulo, Santos, elas vão palmilhar o litoral ali na Praça Índio. E depois encontram ouros ali nos rios do nosso litoral, o Jandiaquara, o São João, o Sagrado. E nesse contexto é fundado Paranaguá. Eles sobem a serra e encontram ouro também aqui nos rios de Curitiba. Em 1654, pessoas estavam estabelecidas ali onde temos o rio Atuba. Só que é uma região muito úmida. E um cacique Tindicuera disse, não, eu tenho um lugar melhor para vocês. E conduziu as pessoas até onde hoje é a Praça Tiradentes. E cravou a lança e disse, Coreetuba, muito pinhão. Quer dizer, aqui tem muito pinhão, aqui é um lugar bom, é um lugar alto, um lugar seco. Tem dois rios, o rio Belém, o rio Ivo, e assim nasce Curitiba. A vila de Nossa Senhora da Luz e Bom Jesus dos Pinhais, inicialmente. Um início marcado pelo ciclo do ouro, quando Curitiba ainda nem era Curitiba. Em 1654, Vieira dos Santos escrevia justamente estes primeiros passos da região, que naquela época ainda se chamava Coreetuba. A escolha do espaço e sua povoação, que à margem do rio Atuba era chamada de Vilinha. A vila, por sinal, só surge em 29 de março de 1693 e o caminhar de fato da região só aconteceu alguns anos depois, início do século XIX. Em 1820, o naturalista francês Saint-Hilaire visitou Curitiba. Ele elogiou o padrão urbanístico da cidade, as casas bem pintadas, as pessoas asseadas. Mas Curitiba só se desenvolve mesmo quando a quinta comarca de Curitiba se transforma em província, quando o Paraná surge. Isso em 19 de dezembro de 1853. E uma curiosidade, Paranaguá tinha uma população um pouco maior de Curitiba. E houve uma disputa para saber onde ficaria a capital. Muitos no litoral preferiam que ficasse em Paranaguá, mas por uma questão estratégica, a capital acabou sendo estabelecida aqui em Curitiba. E nós vamos ter o ciclo do mar, que vai ser nas últimas décadas do século XIX, em que surge uma elite ervateira que vai ter o controle não só da economia, mas também da política paranaense. Uma cidade que passou por muitas mudanças e ciclos econômicos, mas que ainda guarda lembranças desse início pacato. E não há lugar melhor para saber de Curitiba do que no museu. É no Museu Paranaense que fizemos uma parada, em meio à exposição Objeto Sujeito.
O Museu Paranaense, ele está situado aqui nesse local que ele está hoje desde 2002, mas a gente é o terceiro museu público mais antigo do Brasil. O museu foi fundado em 1876 e essa exposição que a gente acabou de passar por ela é o Objeto Sujeito. Ela foi inaugurada agora, no último ano, e é uma exposição que está questionando um pouquinho sobre as representações, a própria ideia de história, né? Ela é transpassada por várias temáticas, inclusive que tem relação com a história do nosso estado, mas ela amplia essas narrativas, convidando inclusive 10 artistas contemporâneos para dialogar com esse acervo histórico que tem aqui no museu. E a exposição traz imagens e características típicas de Curitiba que representam a capital do estado, como é o caso dessa imagem de Nossa Senhora da Luz, uma imagem original vinda diretamente do século XVII. Professor, como estávamos conversando, além do nome da vila, Nossa Senhora da Luz também tem uma grande importância aqui para a capital do estado. Essa imagem estava na igrejinha lá do Atuba e depois foi trazida para onde hoje é a nossa catedral. No dia 8 de setembro de 1720, Nossa Senhora foi coroada e a partir de então temos a procissão. Dia 8 de setembro é o dia da nossa padroeira. A nossa catedral aqui atual, ela é do final do século XIX, porque a original foi construída no século XVII, ela foi demolida. Então aqui nós temos a imagem original de Nossa Senhora, que estava lá no Atuba e que é a primeira a ser venerada aqui na nossa cidade. E Nossa Senhora da Luz também tem tudo a ver com o início de Curitiba. Uma lenda conta, inclusive, que a mudança da população da região do Atuba para a Praça Tiradentes foi porque Nossa Senhora olhava para a direção que queria que sua igreja fosse construída. Ainda na exposição a gente encontra uma maquete de Curitiba de alguns bons anos atrás, né, professor? Mas a gente já pode perceber a mudança de quando ainda era uma vila para já nessa época. Já temos algumas construções, é possível ver uma igreja, as casinhas, mas ainda muito diferente também a realidade. Essa maquete ela é de 1939, mas ela representa Curitiba de 1876. O Paraná havia se emancipado de São Paulo em 1853. Para você ter uma ideia, o Paraná, quando emancipou-se, todo o Paraná tinha 60 mil habitantes. E Curitiba tinha menos de 6 mil habitantes. Aqui em 1876, Curitiba não chegava a ter 10 mil habitantes. Pensem, hoje a grande Curitiba tem em torno de 3 milhões de habitantes. Então era uma Curitiba provinciana, sem os problemas que nós temos hoje, mas já tinha uma organização, um padrão urbanístico bastante, digamos assim, avançado para a época, claro. Uma demonstração deste início da Curitiba ainda pequena, mas que passado alguns anos já apontava para o crescimento, seja nas ruas, nas construções. Na capital, tudo conta um pedacinho da sua origem. Curitiba tem muitas histórias, personalidades e figuras. Com certeza você já viu ou ouviu falar dessa. É o cavalo babão, mas agora sabia que ele está relacionado com a Curitiba antiga. Essa figura representa quando a cidade ainda acordava ao som de carroças. Eram os imigrantes, pessoas de fora, que chegavam aqui trazendo muitas mercadorias. E continuando a contar essa história de Curitiba, estamos agora no Largo da Ordem e podemos dizer que parte dessa história também se inicia aqui. Afinal, professor, por aqui temos muitas histórias, muitas personalidades que passaram e casarões que até hoje contam um pouquinho desse início de Curitiba. Sim, aqui nós temos o Alto do São Francisco, né? E Curitiba nasceu mais ou menos nessa região. Logo atrás temos a Catedral, que é o Marco Zero, onde Curitiba surgiu, né? E nós temos aqui a Igreja do Rosário, mais abaixo a Igreja da Ordem, e daí Largo da Ordem. Mas aqui fervilha nos finais de semana, temos uma feirinha mais acima,
E temos as pessoas passeando, tem muitos locais aprazíveis para você que não conhece Curitiba visitar a nossa cidade. De fato, a charmosa Curitiba carrega muitas atrações. Mas você sabia que estes casarões, apesar de parecerem antigos, já marcam uma cidade um pouco mais moderna? São prédios assim, cada um do seu jeitinho, e é legal a gente falar também das pessoas e populações que chegaram até aqui. Afinal, Curitiba também é formada por muitos imigrantes, né? Sim, aqui nós temos a Praça Garibaldi, em homenagem a Giuseppe Garibaldi, porque houve uma imigração italiana bastante significativa para Curitiba. Nós vamos ver a colônia Dantas, que hoje é o bairro do Água Verde, e temos a colônia de Santa Felicidade, que fica para esse lado. E também tivemos a vinda de alemães, um grande número de alemães aqui se estabeleceram, mas Curitiba é, sobretudo, uma cidade eslava, uma cidade de imigrantes poloneses e depois de ucranianos. Mas é preciso não esquecer também a participação e a contribuição de escravizados africanos. Então, normalmente, a historiografia tradicional, essas pessoas foram esquecidas. Mas Curitiba, até ali meados do século XIX, tinha uma população escravizada bastante significativa. E quando houve a abolição, ali em 13 de maio de 1988, durante 3 dias a população festejou a abolição. Nós temos aqui, pode ver, a igreja da Nossa Senhora do Rosário, que não é a mesma, ela foi demolida, né? Que temos aqui uma construção bem mais recente, mas que era a igreja que havia sido construída pelos escravos. Ou seja, uma Curitiba feita por diferentes povos, que carrega até hoje suas raízes e que não podem ser esquecidas. A Curitiba de ciclos econômicos importantes, a cidade que atraiu grandes personalidades e que encanta pela sua capacidade de adaptação. E aí, já conhecia este lado da capital? Maravilha, né, minha gente? A Curitiba histórica, que também atualmente é muito moderna, reconhecida internacionalmente como uma das cidades mais modernas do mundo.